cadastrados. Essas perguntas foram encaminhadas ao longo da tarde e o grupo será aberto para as perguntas serem feitas em tempo real. O tema de hoje é o boletim epidemiológico e eu passo então a palavra ao secretário Arnaldo. Boa tarde a todos e a todas. Queremos começar a nossa coletiva em nome do governo federal, nos solidarizando com todas as famílias que perderam seus entes queridos ao longo de toda essa pandemia. Então nós vamos, como nós sempre mostramos a cada semana, nós vamos começando falando sobre a situação epidemiológica da Covid-19 no mundo e no Brasil. Até a data de ontem, porque nós fechamos os dados às 18 horas, 18h30 deste dia, né? Então esses dados são os dados do dia 7, de ontem até às 19 horas. A situação epidemiológica da Covid-19 no mundo, nós temos os Estados Unidos com 2.938.625 casos, como o primeiro país no mundo com maior quantitativo de casos confirmados, beirando 3 milhões de pessoas. E o Brasil vem em segundo lugar em número de casos confirmados, de 1.668.589 casos confirmados. No mundo, temos 11.595.164 casos confirmados. Quando avaliamos o número total de óbitos, né, no mundo, já fazem 537.815 óbitos. Nos Estados Unidos, com 130.306, e o Brasil vem em segundo lugar no cumulativo de óbitos, com 66.741 óbitos. Quando olhamos para a incidência por milhão, né, verificamos que a incidência no mundo está por 1.487 por milhão, e o Brasil está com a incidência de 7.940, o que coloca o Brasil na 10ª posição mundial. Quando verificamos a mortalidade por milhão, verificamos que a mortalidade por milhão no mundo é de 69 por milhão e o Brasil encontra-se na 12ª posição com 318 por milhão. Quando a gente avalia, e isso foi, vemos mostrando a cada semana, né, nas últimas 4 semanas, a situação de números recuperados no mundo, segundo o país de residência, e aí acho que a gente tem 2, 4, 6, 8, 10 países, né? Nós temos que hoje o Brasil ainda continua como primeiro lugar no mundo, como 976.977 casos de recuperados, em seguida pelos Estados Unidos, com 936.476, lembrando que os Estados Unidos tem mais do que o dobro de casos confirmados do que o Brasil, né? Em 188 países com registros de Covid-19, 6,4 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19 estão recuperadas. Essa é a curva, né, a curva que a gente mostra a cada semana de casos novos da Covid-19 por data de notificação, né? Os novos registros nas últimas 24 horas fazem 45.305 novos registros no Brasil, perfazendo aquele total que nós apresentamos anteriormente de 1.668.589 casos no Brasil. A gente sempre traz também a curva, né, dos registros de óbito. Nas últimas 24 horas, nós tivemos 1.254 registros de óbitos, o que não significa dizer que foi exatamente que esse quantitativo foram nas últimas 24 horas, mas registros, muitas vezes isso é de 4, 5, 6 dias atrás. E um total de óbito de 66.741. Né? A gente vai discutir um pouco mais o comportamento dessa curva, mas nos slides mais à frente, mas ela vem se mostrando com uma tendência já nos últimos 30 dias, mais ou menos. Essa é a situação do país, agora que a gente sempre traz em termos de
por macro-região, com a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, né, quando a gente avalia tanto em termos populacionais cada estado, quando também nós apresentamos em termos de casos confirmados, os novos casos por estado, né, o total de casos confirmados e a incidência. Da mesma forma, quando a gente avalia nas 3 últimas colunas os óbitos confirmados, tanto os novos casos, o total de óbitos e a taxa de mortalidade, que pelo óbvio no total dá o volume, né, de 1.668.589 casos confirmados, perfazendo um total de óbitos de 66.741. Então, esses são os dados, né, mais gerais que nós trazemos a cada semana da situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil e no mundo, e a relação do Brasil com o mundo, e como desde que nós chegamos na Secretaria, nós estamos a cada semana trazendo o boletim epidemiológico semanal. Esse boletim epidemiológico é o número 21, que corresponde à semana epidemiológica número 27. Então, a gente sempre traz nesse primeiro slide da evolução de números de casos novos da Covid por semana epidemiológica. A gente faz a comparação do Brasil, a evolução dos casos do Brasil, que a gente sempre traz na cor preta, em comparação com alguns países no mundo. A gente verifica que os Estados Unidos, comparando com os Estados Unidos, que é o país que tem um quantitativo, né, bastante significativo, 2 vezes maior do que o Brasil, e a gente vê que na última semana epidemiológica, na verdade, nas 2 últimas semanas epidemiológicas, o número de casos novos nos Estados Unidos evoluiu bastante, subiu bastante. Hoje, com essa última semana, com 371.705, né? Nós verificamos que, quando olhamos o Brasil, vemos que na última semana, na semana epidemiológica da semana anterior, nós tínhamos 246.088 e para essa semana 263.337. Chama a atenção, acho que é a Índia, né, em vermelho, que também a Índia tem dado um salto bastante significativo de novos casos nas 2 últimas semanas epidemiológicas. Da mesma forma, quando a gente avalia o número de óbitos novos de Covid por semana epidemiológica, o Brasil veio num crescente a partir da 14ª semana epidemiológica até a atual, a 27ª, tendo uma certa estabilização, né, que nós chamamos de platô, né, no número a partir da 22ª semana epidemiológica, que, embora muito alto, ou pelo óbvio, os números de óbitos são bastante elevados, mas tem se mostrado relativamente constante, com variações um pouco para cima, um pouco para baixo, mas de uma maneira geral relativamente constante é o número de óbitos aqui no Brasil. Que nós vamos mostrar essa curva com mais detalhe nos slides na frente. Essa é a curva isolada do Brasil, né, sem comparar com outros países. A gente, desde da 9ª semana epidemiológica até a 27ª semana epidemiológica, a gente viu que teve um aumento bastante significativo da 15ª até a 22ª, 23ª semana epidemiológica, em que aumentou 15%, depois aumentou só 2%, que nos parecia que tenderia a um platô ou uma curva, a um fechamento de uma curva, a um segmento de platô de curva. Da semana 24 à semana 25, tivemos um aumento bastante significativo de 22%, mas depois tivemos um aumento de 13%, e na última semana, da 26ª para a 27ª, um aumento de 7% dos casos, né? E a média diária de casos por semana está nesse quadro ao lado, em que a gente verifica que na semana epidemiológica 26 a gente teve 35.155 novos casos, e na semana epidemiológica 27, 37.620 casos. Quando a gente olha a curva por óbito, a gente verifica que nós temos um número bastante elevado de óbitos no Brasil,
e nós vamos discutir esses óbitos um pouco mais na frente, né, como fazemos a cada semana quando discutimos os dados da síndrome respiratória aguda grave, mas a gente verifica que ao longo desde a 22ª, 23ª semana, temos pequenas variações para baixo, para menor ou para maior, mas a curva tende a se manter em o que nós chamamos de um platô do número de óbitos, né? Porque você verifica que não houve muita variação quando você olha, por exemplo, a média diária de óbitos por semana. Na semana epidemiológica 22 foram 974, na 23, 1.014, na semana 24, 940, na semana 25, 1.037, na semana 26, 1.013 e na semana 27, 1.028. Como nós trazemos a cada semana, além de discutirmos e apresentarmos o comportamento da curva, tanto de casos novos quanto de óbitos, a gente traz por situação epidemiológica por macro-região do país, né? A gente tem aqui da região norte, né? E fazemos sempre uma comparação entre a semana epidemiológica anterior, que é a semana epidemiológica 26ª, para a atual semana, que é a semana epidemiológica 27ª. E na região norte, no geral, a gente teve uma redução de casos novos de 15% e no óbito uma redução de 5%, né? A gente, quando olha a evolução da curva na região norte, né, vemos claramente o aumento, o pico que houve, né, o crescimento que houve a partir da semana epidemiológica 18ª até a semana epidemiológica 21ª, né? Entre a 25ª e a 26ª houve um aumento, mas houve uma redução entre a 26ª e a 27ª semana, e essa redução bastante significativa de 15%. E já fazem 3, 4 semanas epidemiológicas que o número de óbitos vem reduzindo na região norte. Quando a gente olha por o gráfico de densidade, né, esse gráfico de densidade, como nós chamamos de pontos quentes, né, a gente vê que a doença está espalhada na região norte como um todo. Temos alguns focos, além dos próprios focos da capital, mas quando a gente avalia a região dos óbitos, os óbitos ainda são mais concentrados nas regiões, a maior densidade de óbitos é na região das capitais, embora você verifique que em algumas regiões do interior da região norte tem uma densidade de óbitos bastante elevadas também. Quando a gente avalia no Nordeste, nós vemos que tivemos um aumento de 15% de novos casos entre a semana 26ª para a semana 27ª, de casos novos. Entretanto, aí houve praticamente uma estabilização que, do ponto de vista estatístico, a gente diz que a gente verifica que tem uma densidade muito grande nas capitais e verificando em algumas regiões também do interior. Quando nós analisamos a situação epidemiológica do Sudeste, verificamos que no Sudeste, entre a 26ª e a 27ª, houve um aumento de 1% de casos novos, né, e uma redução do óbito de 1%. Né, embora bastante elevados, como nós falamos anteriormente. E quando olhamos a mesma forma, quando nós olhamos a densidade hospitalar desta região no interior do país e que pode, né, hospitalizar mais pacientes graves no interior desta região do país do que quando comparados com outras regiões do nosso país. A mesma coisa a gente verifica na região sul, houve um aumento muito significativo, a região sul vem num estado crescente, são também importante do número de óbitos para o interior, não apenas localizados nas grandes regiões da capital, como acontece, como é mais predominante na região norte e na região nordeste. Quando avaliamos também o Centro-Oeste, verificamos que houve um aumento bastante significativo da 26ª para a 27ª, tanto no número de casos como no número de óbito, e mostrando que a doença tem avançado, né, tem
nós temos uma preocupação importante com a evolução da doença na região centro-oeste, sul e sudeste, o que certamente tem uma explicação a ver com o estado sazonal desta época do ano. Esse gráfico é o que nós mostramos a cada semana. Eu acho esses dois mapas extremamente importantes. Em azul, ele mostra que a doença está presente em 5.371 municípios dos 5.570 municípios que temos no país. Portanto, representa 96,4% dos municípios do país com casos de Covid. Entretanto, 71% desses municípios representam municípios que têm de 1 até 100 casos, né? Fazendo de municípios que têm de 1 até 100 casos, 3.710 municípios, o que perfaz 71%. Quando avaliamos o número de óbitos, verificamos que 2.840 dos municípios que possuem Covid, né, que possuem casos confirmados da doença, tiveram registros de óbitos, o que faz 51% de todo o município do nosso território, do território nacional. Dos municípios que tem óbito, 80% deles têm um óbito de 1 até 10 óbitos por município. Dos 2.840 municípios com óbito no Brasil, 2.277 são municípios que têm óbitos de 1 até 10 óbitos, o que faz 80% dos municípios com registro de óbito. A gente sempre tem trazido este gráfico, né, da distribuição dos casos acumulados. Nesta semana, nós trazemos uma inovação, embora a curva permaneça com a mesma tendência. Nas semanas anteriores, a gente trazia por capital e o interior do Brasil, e dessa vez agora nós estamos trazendo por região metropolitana, né, como nós muitas vezes chamamos da grande capital, da região metropolitana e o interior do Brasil. A gente verifica que a distribuição dos casos acumulados de Covid por região metropolitana, ela vem diminuindo ao longo das semanas epidemiológicas, e os números no interior do Brasil vêm crescendo, onde o cruzamento aconteceu por volta da 21ª semana. A mesma coisa a gente verifica com relação ao número de óbitos acumulados, tanto por região metropolitana quanto no interior, né? A gente verifica que teve tem uma tendência de diminuição na região metropolitana, né? Gradativamente, semana após semana, os óbitos acumulados por região metropolitana vêm diminuindo paulatinamente, ao contrário que no interior ela vem crescendo paulatinamente ao longo das semanas epidemiológicas. Eu creio que com isso a gente fala dos casos, da relação de casos por região e por macro-região, tanto de casos confirmados como de óbitos, e esses casos confirmados muitas vezes implicam em hospitalizações, né, e óbitos, né? Na verdade, nós vemos que esses óbitos que nós falamos, eles são resultantes, na sua grande maioria, a partir dessas hospitalizações, por pacientes que desenvolvem a síndrome respiratória aguda grave, que é o quadro mais agressivo da doença, né? Nós temos na semana epidemiológica 27ª, um total de 367.207 hospitalizações por síndrome de respiratória aguda grave, né? Nessa semana, deste total de hospitalizações, 34.784 são os novos casos de notificações por síndrome respiratória aguda grave, e desse total de 367.207, 169.382 se representam de hospitalizações por Covid-19.
Quando nós abrimos sempre esse dado das hospitalizações por faixa etária, sexo, raça e cor, esse comportamento epidemiológico não altera semana após semana. Cerca de 50% são de pacientes com faixa etária acima de 60 anos, embora a cada semana reforcemos que em cada intervalo etário nós temos casos de hospitalização por cada intervalo etário, e temos sempre uma preponderância maior do sexo masculino, com 57%, e do sexo masculino, e 43% do sexo feminino. E quando nós distribuímos por raça e cor, 31,3% da pardos, 28,1% branco, 4,6% negros, pretos, amarelos 0,9%, indígenas 0,3%, ignorados, né, 34,7%. Quando nós vemos os óbitos segundo, né, por síndrome respiratória aguda grave, o total de óbitos foi 94.882, desses 61.459 é por Covid. Se nós lembrarmos, no início nós dissemos que o total de óbito faz 66 mil, né, óbitos acumulados, e 61 mil desses são por síndrome respiratória grave, o que faz 90 e quase a grande totalidade, 97, 98% da totalidade, né? Embora tenhamos óbitos por outras causas que levam à síndrome respiratória aguda grave. Quando a gente avalia os óbitos por síndrome respiratória aguda grave, verificamos que 71%, né, representa com a faixa etária acima de 60 anos, né, embora como já tenho dito semana após semana, que nós temos registro de óbitos, né, por síndrome respiratória aguda grave por Covid nos diversos intervalos etários, né? 58% desses pacientes que foram a óbito são do sexo masculino, 42% são do sexo feminino. Quando a gente abre os dados por raça e cor, verificamos que 35,5% da pardos, 24,8% brancos, 4,9% pretos, 1% amarelos, 0,4% indígena e 33% ignorados ou não relatados. Quando avaliamos os óbitos segundo comorbidade, esse é um gráfico que vem se mostrando relativamente igual ao boletim epidemiológico após o boletim epidemiológico. As cardiopatias, as diabetes e a doença renal são as comorbidades mais importantes, digamos assim, que apresentam esses pacientes com óbitos, né? Embora 60% desses pacientes que vão a óbito, eles têm pelo menos um desses fatores de riscos que estão listados, né? A cardiopatia, a diabetes, a doença renal, a doença neurológica, pneumopatia, imunodepressão, obesidade, asma, doença hepática e doença hematológica. Quando nós também trazemos a cada semana, quando nós mostramos o número de óbitos por síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, segundo a data da ocorrência até a 27ª semana epidemiológica, essa é uma curva que tem se mantido, né, tem se mostrado, lembrando que o 14 de maio representa o nosso número maior, o dia que nós tivemos o maior quantitativo de óbitos naquele dia, né, por síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, e reforçando, né, que os últimos dias, 7, 8 dias, esses dados ainda estão sendo validados. A gente está trazendo essa semana, né, que alguns casos suspeitos e confirmados de Covid-19 em profissionais de saúde até a 27ª semana epidemiológica, né? Por síndrome gripal, pelo ESUS Notifica, nós tivemos 786.417 casos notificados. Deste total,
173.440, o que representa 22%, foram confirmados por Covid. E quando a gente abre para a classe profissional desses profissionais da saúde, verificamos que 34% são técnicos ou auxiliares de enfermagem, 15% são enfermeiros, 11% médicos, 5% agentes comunitários de saúde, e a gente traz um dado de 4% das recepcionistas tão importantes, fundamentais nas unidades de saúde. Quando a gente olha para isso para a síndrome gripal, quando verificamos no CIVEP Gripe, que é o sistema do Ministério que notifica a síndrome respiratória aguda grave, temos que 1.219 foram casos notificados. Desses casos notificados, 697 foram confirmados para Covid, e aí temos esse percentual entre técnicos ou auxiliares de enfermagem, médicos e enfermeiros, 36% para técnicos ou auxiliares, 22% de médicos e 19% de enfermeiros. E quando verificamos os óbitos confirmados por Covid, temos 58%, 58 casos, óbitos de técnicos ou auxiliares de enfermagem, 24 médicos e 13 enfermeiros. Nós queríamos falar um pouco sobre a vigilância laboratorial, Nós estamos, há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, nós apresentamos à população brasileira, o programa Diagnosticar para Cuidar, que tem 2 grandes braços: o Confirma Covid, que é com testes por PCR, e o Teste Brasil, que é por teste sorológico. E nós queremos mostrar aí a evolução dos testes sorológicos nas 3, 4 semanas, o que mostra que o Brasil está testando cada vez mais, uma evolução bastante significativa nas últimas semanas por testagem. Quando nós abrimos isso de exames realizados por PCR, nós verificamos que hoje temos, pelos nossos registros, temos cerca de 1.179.116 feitos no serviço público, 947.107 em particulares, o que dá 2.124.223 testes realizados. Quando olhamos para os testes positivos no público, faz um total de 437.918. Os testes positivos nos particulares, 267.314, o que dá um teste positivo de 705.232 exames positivos. Quando a gente avalia a positividade entre rede pública e privada, a rede pública tendo 37,1% de positividade e a rede privada de 28,2%. Quando nós olhamos para os testes sorológicos registrados, nós temos no total de testes sorológicos, quer por seja teste rápido de anticorpo ou de teste rápido por antígeno, ELISA ou por climiluminescência, um total de 2.671.618 casos coletados, fazendo um total de 843.572 casos positivos. E, portanto, quando nós somamos o número de testes de exames realizados, registrados no GAL, laboratório particulados, e no ESUS Notifica, temos de 2.124.233 testes por RT-PCR, 2.671.618 testes sorológicos, totalizando 4.795.851 total de testes realizados. Para além da Covid, nós queríamos informar a população que foi ampliado a campanha de vacinação contra a gripe, para toda a população e enquanto durarem os estoques. A campanha se encerrou
no dia 30/6, mas muitos municípios ainda têm estoque da vacina e esse Ministério recomenda que a vacinação seja para toda a população enquanto durarem o estoque. A cobertura vacinal já está em 90,2%, mas estamos recomendando fortemente que a população procure os postos para fazerem a sua vacinação contra a gripe. Creio que era isto e eu quero... Muito obrigado. E agora para os questionamentos. Amanda, põe perguntas. Nós vamos para as perguntas que foram encaminhadas durante a tarde.